Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então para a segunda parte do versículo 4 do capítulo 2 de Pirkei Avot. Vamos então dar uma lida nesse texto de Rabban Gamliel. É a segunda parte do dito. A primeira parte que nós lemos ontem era: faça a vontade dele como se fosse a tua, para que ele possa fazer a tua vontade como se fosse a dele. E nós falamos então sobre a questão de fazermos da vontade dele a nossa, usarmos daquilo que ele nos revelou para adaptarmos a nossa forma de enxergar o mundo. E aí então ele continua o dito e nos ensina: anula a tua vontade perante a vontade dele, para que ele anule a vontade de outros perante a tua. Meu comentário: muita gente se preocupa com essa questão. Há várias pessoas que esbarram no fato de que elas querem uma coisa e uma outra pessoa quer outra, e elas oram então pedindo ao Eterno que privilegie a vontade delas ou até mesmo que mude a cabeça de uma outra pessoa. O problema de se fazer isso é que quando a pessoa faz esse tipo de coisa, a perspectiva dela é uma perspectiva egocêntrica, ou seja, a pessoa está vendo o mundo a partir de uma perspectiva de que ela é o centro de tudo. Basta agradá-la, basta fazer as vontades dela, basta que o mundo seja da maneira que ela deseja, mesmo que muitas vezes ela confunda isso com a vontade do Eterno. Ela acha que a visão de mundo dela é sagrada e ela quer que todo mundo se conforme a essa visão de mundo. Mas, na realidade, isso só funciona ao contrário. Nós é que temos que anular a nossa vontade perante a vontade do Eterno, para que aí sim ele possa tornar nulos outros desígnios. Por quê? Porque a vontade dele é soberana. E se a nossa vontade for a vontade dele, aí sim ele anulará qualquer outra vontade, porque no fim ele executará aqueles planos que são os planos do desejo dele. Mas o que isso significa então na prática? Isso significa que nós devemos sempre procurar pensar aonde é que nós precisamos mudar e não que o outro precisa mudar. Ao invés de orar pedindo que outras pessoas mudem, nós é que devemos pedir ao Eterno que nos transforme, que nos ajude a andarmos cada vez mais de acordo com aquilo que ele instruiu, de acordo com aquilo que ele ensinou. E isso inclui observar o mundo, ver o mundo da perspectiva do reino dele e não de uma perspectiva individual. O que é melhor deixa de ser o que é melhor para nós e passa a ser o que é melhor para o reino dele, o que é melhor para aquilo que ele deseja para avançar os seus planos de reinar soberano e absoluto em toda a humanidade e tendo o povo de Israel como um exemplo de relacionamento. Quando nós olhamos para essa perspectiva e vemos então que aquilo que nós fazemos ao andarmos alinhados com ele está de acordo com esse objetivo, então nós seremos facilitadores do plano dele, o que nos beneficiará. Ele não tem benefício nenhum, visto que o plano dele vai se realizar de um jeito ou de outro. A questão é que ele nos dá a oportunidade de ser através de nós. Então, quando nós nos damos conta disso e priorizamos o coletivo, priorizamos aquilo que é bom para os caminhos do Eterno, aquilo que está alinhado com o que ele deseja, não só para nós, como para toda a humanidade, então, aí a nossa vontade se anulou. Nós tiramos do trono das nossas vidas o nosso próprio ego, aquilo que a gente acha que tem que ser, aquilo que a gente acha que deve ser dessa ou daquela forma, e aí então nós passamos a nos preocupar com aquilo que ele espera de nós e qual é a nossa parte no plano dele. Quando fazemos isso, então aí ele anula os outros planos. Aí sim, planos que se levantarem contra os seus,
planos que se levantarem contra aquilo que você realiza nos caminhos do Eterno, todos irão ser frustrados, o Eterno irá anular todas as vontades paralelas e realizará tão somente a vontade dele. E se a tua vontade se anulou perante a dele, isso significa que a tua vontade, na realidade, hoje é uma extensão da vontade dele. E aí, as outras vontades de outras pessoas estarão nulas perante a tua própria vontade. Mas o Eterno não irá fazer isso enquanto o nosso ego estiver no comando, enquanto a gente não deixar de lado as nossas razões, o nosso egoísmo, a nossa visão de mundo, os nossos valores de certo ou errado e adotarmos os valores dele, a visão de mundo dele, etc. Não é à toa que o Eterno permite que nós não concordemos unanimemente com os valores que ele instrui na Torá. Se o ouvinte for intelectualmente honesto, conseguirá olhar e dizer, é verdade, há coisas na Torá que eu não concordo, há coisas na Torá que a Torá diz de um jeito e eu acho que na verdade deveria ser do outro jeito. Isso é de propósito. Por que isso é de propósito? Porque em partes a Torá também foi dada como uma ferramenta para subjugar o nosso ego. Será que você é capaz de, com humildade, olhar e falar, ok, isso aqui não é da minha opinião, eu não acho que isso aqui deveria ser assim, mas eu não sei tudo, quem sabe tudo é o Eterno, e se ele determinou que fosse assim, ele tem uma boa razão para isso. Então, sabendo que a Torá é uma revelação dele, eu vou fazer aquilo que ele deseja, independentemente da minha concordância. Claro, não estamos falando aqui de fé cega, mas estamos falando de subjugar o nosso ego. Nós temos que tomar o cuidado de não acharmos que ser livre para pensar significa também ser livre para colocarmos os nossos egos no trono. E aí, quando o seu ego está no trono, tudo gira em torno do seu bem-estar. Você quer que uma determinada pessoa aceite a verdade porque será mais conveniente para você ou porque é uma pessoa que você gosta e você quer estar próximo. Você quer que o seu chefe mude a visão dele de mundo porque, na verdade, você que quer se dar bem no seu emprego. Você quer que o seu vizinho seja transformado porque, na realidade, você não concorda com o padrão de vida do seu vizinho e você não é capaz de ter nenhum tipo de flexibilidade pessoal. Veja, quando o nosso ego está no comando, isso é muito nocivo e o Eterno jamais atenderá às nossas orações para que as outras vontades se anulem diante da nossa. Então, é muito importante trabalhar a si próprio, trabalhar o seu próprio ego, trabalhar as suas próprias vontades, anulando-as perante o caminho da retidão, perante o caminho daquilo que é adequado, daquilo que é íntegro, daquilo que é bom, daquilo que ele nos instruiu. E aí sim, automaticamente, todo o restante será transformado. Um ótimo dia para você, que o Eterno te abençoe e até amanhã, se ele nos permitir.